O que eu te pergunto nessa noite é: o que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Eu não vou dizer que não seja, mas eu acredito que o reino de Deus, a obra de Deus, ela é muito maior do que essas paredes. O reino de Deus é muito maior, o reino de Deus é muito extenso do que essas paredes. A obra de Deus não está restrita apenas ao que fazemos aqui dentro, mas como Paulo diz, a tudo o que nós fazemos. Mas a gente tem esse peso. Cara, eu não estou indo na igreja, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo célula, parece que eu estou meio desviado, eu estou com peso, eu não estou participando, eu estou longe de Deus. A gente atribui estar longe de Deus ao não fazer coisas para Deus, não é isso? Ou eu estou falando bobagem? Quanto menos a gente faz coisas para Deus, a gente acha que a gente está mais longe dele. Mas quem foi que disse que a gente tem que fazer coisas para Deus? Esse não é o convite de Deus para a gente. Ele não convida você para que você faça coisas para Ele. Muitas das vezes a gente está tão atolado, tão entupido de coisas, fazendo coisas para Deus, e eu canto no louvor, e eu estou na mesa, eu estou no data show, eu estou em tal, eu estou fazendo isso e tal, então quer dizer que eu estou ativo na obra. E eu posso dizer para você que você pode estar fazendo coisas para Deus, mas pode estar muito longe dele. Muito longe daquilo que Ele realmente quer para você. E é uma linha muito fina, é um caminho muito tênue, porque a gente começa fazendo com a motivação certa, a gente começa fazendo com o coração voltado para aquilo, mas sem perceber a gente vai por outro caminho. E quando a gente vê, cara, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não sinto mais a presença. Eu não tenho mais aquilo que eu tinha no início, eu não tinha mais aquela paixão que eu tinha no início, quando eu fazia. Agora eu estou tão envolvido com outras coisas, e Deus, Ele a todo momento está falando: filho, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Você está fazendo um monte de coisa para mim, mas eu não te falei para você fazer nada. Eu lembro, não sei quem falou, às vezes a gente está igual Pedro, andando com a peixeira, né? Lá na minha cidade a gente chama de peixeira, aquela faca assim, para cortar peixe, né? Aí anda com a peixeira aqui na cintura. E aí quando acontece alguma coisa lá, vem os guardas, Pedro tira a peixeira dele, corta a orelha, e Jesus fala para ele: cara, não te mandei você cortar a orelha. Às vezes a gente está com a motivação certa, com a intenção certa, querendo cortar a orelha, querendo fazer um monte de coisa que Jesus não mandou a gente fazer. A gente acha que a gente está agradando Ele, e Ele está dizendo: eu não mandei vocês fazerem nada. O meu convite para vocês não é que vocês façam, é que vocês estejam comigo. E aí a gente sempre fala isso aqui, vocês estão cansados de ouvir, a diferença sobre chamado e vocação, e a gente acha que o chamado de Deus é para que a gente faça coisas. Deus está me chamando para ir para a África, Deus está me chamando para ir para a China, Deus está me chamando, o meu chamado é cantar no louvor. Quanto tempo que eu não exerço o meu chamado, eu não estou cantando, mas não, o chamado não é para que você faça. O chamado de Deus é um convite para você voltar para o lugar que você não deveria ter saído. A crise hoje da galera aí, 18, 30 anos, é: meu Deus, o que eu faço da minha vida? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? O que eu vou fazer? E aí, eu tenho sido resposta às minhas orações, porque por muito tempo eu orei falando: Deus, eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que me discipule, eu preciso de alguém que esteja perto comigo. E eu orava pedindo de Deus essa pessoa, até que Deus falou comigo: Júlio, se você ainda não encontrou, se torne essa pessoa. Até quando você vai ficar orando? Se torne essa pessoa para alguém. Tem pessoas com as mesmas crises que você, com as mesmas perguntas que você, então se torne essa pessoa para a vida de alguém. E foi quando eu mergulhei mais em Deus, me aprofundei mais nisso, e hoje eu tenho orado: Deus, toda pessoa, qualquer pessoa que passe pelo meu caminho, seja 15, 30 segundos, eu quero ser alguém relevante para essa pessoa. Eu quero poder que alguma palavra minha, nem que seja um aperto de mão, um abraço, que essa pessoa saia dali e fale assim: cara, como foi bom ter encontrado alguém como você. Eu quero ser alguém relevante para essas pessoas. E aí algumas pessoas que têm chegado comigo com essas crises: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Pessoas jovens, 18, 19 anos, à porta da depressão.
aqui no nosso meio, pessoas aqui do nosso meio, que estão aqui há tempos, mas não sabem. E aí, Deus, o que o Senhor tem para mim? E só para avisar para vocês, eu não ia nem pregar isso, eu ia pregar outra coisa. Tá o slide ali. Isso a gente só vai descobrir em Deus, não tem outro caminho. Você só descobre qual o propósito da sua vida. O que Deus tem para você, você só descobre nele. Mas não tem como você descobrir se você não tiver tempo de qualidade, se você não der uma vida para Ele. Oferecer uma vida para Ele. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós tentarmos ser, tem que ser para a glória dEle. Não dá para viver duas vidas. Não dá para viver uma vida de final de semana, de sexta, sábado e domingo, e uma vida totalmente diferente de segunda a sexta, achando que está tudo bem. Ou você vive ou você não vive. Ou você decide dar a sua vida, ou você só fica na porta experimentando, lambendo os beiços daquilo que pessoas estão experimentando. Eu assisti um documentário interessante, falava sobre a cruz. Eu achei massa, fala. Obrigado. Que se cumpra Mateus 10:42 na sua vida. E aí o documentário dizia o seguinte, que a cruz, ela foi criada muito tempo lá atrás. A intenção da cruz não era matar as pessoas. A cruz, ela não matava, não era a intenção matar as pessoas. A cruz é um instrumento de tortura. Então o intuito da cruz é colocar uma pessoa lá e deixar ela dias, e ela tem que decidir morrer. O sofrimento dela ali na cruz vai ser tão grande que ela vai dizer, me mata, por favor. E quando eu vi o cara falando isso, eu falei, cara, é isso. A cruz não é para nos matar. Nós temos que ir para a cruz e decidir tirar a nossa vida. E dizer, Deus, eu entrego a minha vida na cruz. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais viver para as minhas vontades, para os meus desejos, para aquilo que eu pensei e eu arquitetei, o que é tão bom para a minha vida, porque eu consigo fazer isso, eu tenho capacidade para isso. Não, Deus, eu coloco tudo isso na cruz e eu decido morrer. Por isso que não há evangelho sem cruz. Esse é o convite, venha para a cruz e decida entregar a sua vida. Obrigado. Faz quanto tempo que você não morre? Faz quanto tempo que você não entrega algo que você tem que deixar lá na cruz? A raiva, o ódio, a falta do perdão, a amargura. Coisas que você tem que deixar lá e você está decidindo viver com isso, com toda essa carga, com todo o peso. E ele fala, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente está andando com pesos, a gente está andando com um monte de coisa que pesa os nossos ombros. E deixa eu te falar, se tem algo que está pesando nos teus ombros, não foi Jesus que colocou. Se você vive uma vida no Evangelho, uma vida cristã, e essa vida é uma vida pesada, uma vida de fardo, que você está andando com todo o peso, com dificuldade, não foi Jesus que colocou isso em você, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E a pergunta que eu quero fazer para você que está ali no slide é, de quem é a sua vida? A quem pertence a sua vida? Você acha que pertence a você? Você de verdade acredita que você tem uma vida? Não precisa responder. Responde para você. Você acredita que você tem uma vida? Que essa vida é sua? Porque lá no início, em Gênesis, Deus pega aquele boneco de barro, ele faz aquele boneco de barro, ele coloca o sopro sobre aquele boneco, e aquele boneco cria vida, ele dá vida para a obra que ele cria, ele dá a vida dele. E o que o homem faz com isso? Ele perde a vida, que não era dele, era de Deus. E agora ele tem uma condenação eterna. Até que vem Cristo na cruz, toma de volta
e decide entregar para nós novamente. Então, de quem é a vida? É sua? A vida é dele. Tudo veio dele, tudo por ele e tudo volta para ele. Então, por que você vive uma vida achando que essa vida é sua e você vive ela à sua maneira, do seu jeito, da sua vontade? Se essa vida é dele, essa vida deve ser vivida para ele, por ele e para ele. Seja você comendo, seja você bebendo, seja você fazendo qualquer coisa, tudo para a glória dele. Enquanto a gente está querendo fazer coisas, assim como Caim tinha um monte de coisas que ele podia oferecer para Deus. Tudo aquilo que ele produziu, ele foi lá e deu para Deus aquilo que ele produzia, aquilo que ele fazia com as suas mãos. Mas teve alguém que entendeu que não tinha uma vida. Cara, o que eu vou dar para Deus se tudo é dele? Abel pensou, o que eu posso dar para Deus se tudo o que eu tenho, se tudo que está disponível é dele? Então o que eu vou dar para ele é a vida. E ele faz o sacrifício, ele oferece o sacrifício, derrama sangue. Ele fala, cara, tudo é de Deus, o que eu vou dar para ele? Então eu vou oferecer uma vida. Ofereça a vida que não é sua para ele. Fala, Deus, se essa vida é sua, eu vou viver essa vida à sua maneira, não a minha. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer isso? E eu te respondo, você descobre nele. Não sou eu que tenho essa resposta para você. Não sou eu que vou terceirizar esse processo. O véu é rasgado. Só há que descobrir nele. Foi assim que eu descobri o que ele tinha para mim. Eu tive que ir para ele. Eu tive que me conformar com a situação que eu estava vivendo. Falei assim, Deus, se tem algo aí, se tem algo que você tem para mim, eu quero isso para mim. E eu vou atrás disso, eu vou mergulhar nisso. E eu não estou só falando de coisas que a gente largou lá em Manaus, a gente tinha casa própria quando a gente casou. E eu não larguei tudo para ir para missões, para ir para Jocum, porque eu acredito que a vida de uma pessoa, casa, carro e um monte de coisa, não é tudo, é alguma coisa. Eu não estou falando só sobre isso, que você tem que largar tudo e ser missionário. Mas é você entender que o que você faz, onde você faz, a maneira que você faz, não é do seu jeito, é do jeito dele. O que tem nas suas mãos, tudo o que você tem, foi ele que te deu, os seus dons, os seus talentos. Mais uma vez eu pergunto, de quem é a sua vida? Pode ir passando aí. Vai, isso. Vai apertando. Apertando. Eu tenho aqui a cola. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 2,15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cuidar e cultivá-lo. Pode passar outro slide aí. Essa palavra cultivar, no hebraico, é a palavra avad. É a mesma palavra usada para trabalho, servir, adorar a Deus, servir a Deus, e a última que eu quero usar aí, prestar culto. Deus diz, quando Deus coloca o homem lá no jardim, e essa palavra é avad, Ele está falando para Adão, a maneira que você vai me cultuar é cuidando do jardim. Você vai cuidar e cultivar ele.
Então Adão não tinha uma igreja para ir, não tinha um templo para ir. A maneira que ele prestava o culto para Deus era no seu serviço de jardineiro. Era cuidando daquilo que Deus fez e colocou na mão dele. Esse é o seu culto, Adão. Administra, cuida, cultiva. Essa é a maneira que você vai me glorificar, é fazendo isso. E estudando um pouco sobre isso, a gente tem muita influência da nossa cultura. A gente é brasileiro, né? Nascemos no Brasil, nós fazemos parte da cultura ocidental. E a maneira que o mundo ocidental, que é um pouco da Europa, Estados Unidos e Brasil, pensa, é que o mundo ele é materialista. A gente foi criado assim. Isso faz parte da nossa cultura. A nossa maneira de pensar é que o mundo ele é materialista. Então, se o mundo é materialista, apenas materialista, é para a gente pegar tudo que tem nele, todos os recursos do mundo a gente vai usar. Então, a gente vai trabalhar para quê? Para consumir. A gente vai trabalhar para ter. Tudo que eu fizer é para ter, porque o mundo é materialista. Então, a minha vida é trabalhar para ter coisas. E o vencedor é aquele que tiver mais brinquedos no final da vida. É isso que a gente resume de vida. E não que seja errado. Mas olha a mentalidade do que a Bíblia diz e da nossa cultura. O mundo não é algo para ser apenas sugado. O mundo é algo para ser administrado. É algo para ser cuidado. É algo para ser cultivado. Essa é a ordem de Deus para nós. Infelizmente, a gente vive uma vida, a gente acha que o sucesso é eu conseguir tudo o que esse mundo tem para mim. E eu chegar no final da vida e olhar, cara, olha o quanto de coisas que eu tenho. Eu vi uma pesquisa que a maioria das pessoas no seu leito de morte, o maior remorso delas é não ter vivido uma vida que elas queriam viver, e sim a vida que outras pessoas queriam que elas vivessem. Quando a gente estava saindo de Manaus para ir para Jocum, alguém chegou comigo assim, cara, você nem vai saber se dá certo, por que você vai para lá? Olha, você está casado, você tem um monte de coisa, e se não der certo e tal? E eu falei para ele, cara, há uma possibilidade talvez de não dar certo, eu nunca saí da minha cidade, tinha nem dinheiro para ir para a igreja, tinha que ir a pé daqui, era daqui mais ou menos para o centro, eu acho. Nunca imaginei sair da minha cidade, nunca imaginei sair do país, pode até não dar certo. Mas de uma coisa eu sei, eu não vou ficar velho tendo remorso de coisa, eu não fiz, cara. Por que eu não fui e fiz? Eu vou lá, pode dar errado, mas eu vou e vou tentar. Isso aí eu não vou ter. E eu me lancei. E graças a Deus, por isso que eu estou aqui hoje. E às vezes o medo paralisa a gente da gente viver. Deus tem algo para a gente, mas a gente olha para o medo. A gente olha para tudo aquilo que está ao nosso redor e fala, será que vai valer a pena mesmo eu me lançar? Cara? Será que vai valer a pena eu viver? E não entenda isso como, eu tenho que ser pastor, eu tenho que estar aqui na igreja, então não. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando sobre apenas os cultos. Eu estou falando sobre uma vida. Não estou falando sobre algo aqui temporário, passageiro. Estou falando sobre uma vida. A vida que Deus tem para você está disponível, mas você não quer viver ela pelo medo do desconhecido. A ordem de Deus para nós é, cara, esse mundo está aí para você cuidar. Tudo o que você precisa eu já dei para você. Quando Deus criou, tudo o que o homem precisava já estava lá. O homem não precisava de mais nada. Tudo o que ele tinha que fazer era o quê? Cuidar e cultivar. E hoje a nossa maior crise, uma das maiores crises nossa, é que a gente sempre acha que está faltando algo. Eu sempre preciso de algo para fazer aquilo que Deus está me mandando. E Deus está dizendo para a gente, você não precisa de nada. O que você precisa eu já te dei. Você não precisa ficar buscando um monte de coisa. Eu não tenho. Eu já falei isso aqui, eu me considero o cara menos capaz para estar fazendo isso aqui hoje. Eu me considero alguém
que eu não fiz seminário de teologia, não estudei, não sei lá, não sei falar direito, eloquentemente. Mas eu digo sempre que eu sou alguém disponível. Eu sou alguém aberto. Toda oportunidade que vem para mim, talvez eu nem saiba fazer. Alguém chega comigo e fala, cara, vamos fazer isso aqui. Eu fico comigo assim, eu não tenho ideia como é que a gente vai fazer. Mas eu falo, vamos lá, vamos fazer. E nisso eu cresço. E nisso eu amadureço. Nisso eu evoluo. Eu sou alguém disponível. Eu me considero tímido. Imagina eu. Assim. Mas o que acontece é que eu me coloquei na disponibilidade de fazer as coisas. Eu pego a minha timidez, coloco ela debaixo do meu braço, e eu vou com ela mesmo. Eu vou com medo mesmo. Sem medo ou medo eu vou. E nisso eu aprendo. E as propostas que Deus tem feito para mim, Deus, eu não tenho capacidade, não tenho recurso, não sei como que vai fazer, mas eu vou. Isso é obediência. Sabedoria é quando você entende, você compreende e você aceita. E você faz. Obediência é quando você não compreende, não entende, não aceita, mas mesmo assim você faz. Isso é obedecer a Deus. Deus, eu não sei como, não sei de que jeito, não sei quando, mas eu vou. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não sei como, você vai ressuscitar Isaac, mas eu vou oferecer, eu vou obedecer. E a gente deixa de viver o que Deus tem para a gente, por conta disso. E a gente se embola nas nossas crises. Sábado passado eu dei uma palavra aqui, foi uma viagem na verdade, né? João Batista foi aquele escolhido para preparar o caminho para Jesus. Agora imagina se João Batista decide dar uma voltinha no mundão. Se João Batista decide dar voz à sua crise interior e falar, cara, será que esse negócio de pregar é para mim mesmo? Esse negócio de estar no deserto sozinho, eu acho que isso aqui não é vida para mim, não. E aí depois de 10, 15, 20 anos, João Batista chega com Jesus, e aí ele, cara, acho que agora eu vou viver o ministério, vou preparar o caminho. Depois de 10, 15, 20 anos, e Jesus para ele assim, João, onde você estava, cara? João, você foi escolhido para preparar o caminho, para ser a voz, onde é que você estava? Assim, às vezes, a gente vai vivendo a nossa vida, vivendo as nossas dificuldades, olhando para elas, não que a gente não vai ter, mas a gente foca nas nossas dificuldades. O pastor repete sempre o que eu digo, a gente foca naquilo que a gente não tem, ao invés de olhar e falar, Deus, obrigado por aquilo que eu já tenho. Eu não tenho isso, mas olha hoje e fala, cara, olha o que eu tenho, e Deus, obrigado por isso. A gente foca em coisas que a gente não tem, a gente foca em coisas que a gente não sabe fazer, e Deus está falando, talvez para a gente, cara, onde é que está você? O que eu tinha para fazer na tua vida, era para 5, 10 anos atrás. Onde você está? Onde está você que eu quero te usar, eu quero fazer através de você, eu quero usar a sua vida? Onde você está? Você continua achando que tem uma vida para viver. E a gente vem para a igreja para Deus abençoar os nossos propósitos de vida. A gente faz a nossa lista de oração e falando, Deus abençoa os meus projetos, abençoa isso aqui, isso ali. Deus está falando, onde é que estão os meus nisso tudo? Eu tenho, cara, muita coisa para você. E muitas vezes o que acontece é que Deus até abençoa aquilo que a gente está pensando. Porque Ele respeita a nossa decisão. Mas não é porque uma coisa está dando certo que Deus esteja nela. Não é porque às vezes o negócio está crescendo e está bombando que Deus está naquilo. Talvez Ele não queria aquilo para você. E mais uma vez eu digo, você só descobre nele. Você só descobre nele. A gente quer trilhar caminho que todo mundo está trilhando. A gente quer o caminho mais fácil. A gente quer o caminho que as pessoas já abriram. Mas o convite de Deus para a gente é, cara, vai para o caminho que ninguém foi ainda. Abre uma trilha que ninguém ainda abriu. Faz o que ninguém está fazendo.
Aquelas frases clichê, né? Se você quer ter o que todo mundo faz, então continua fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas se você quer coisas que ninguém tem, você tem que estar disposto a fazer o que ninguém vai fazer. Ah, eu quero ser alguém mais usado nas mãos de Deus, eu quero ser alguém mais lançado, mas como que está o seu tempo de meditação? Como que está o seu tempo de leitura? O seu tempo de oração? Às vezes nos cultos você não vem, nas células você não vai, você nunca está envolvido em nada, e você ora dizendo, Deus, eu quero ser usado. Sinto muito de dizer que vai demorar muito. Vai acontecer, em nome de Jesus, mas vai demorar. Porque Deus não quer que você esteja preparado, cara. Ele quer que você esteja disponível. Ele só quer que você esteja disponível. Só abre a sua vida. Esteja disponível e fala, Deus, eu devolvo a vida que nem é minha. A única maneira que eu tenho de pagar isso que você fez por mim é devolvendo ela para você e vivendo ela para glorificar o seu nome. Quase que eu falo em línguas agora. Esse é o convite de Deus para a gente. Passa o slide aí, menina, que correu o tempo aqui. Isso que quer dizer sacerdócio. Pessoas que estão diante de Deus sacrificando uma vida. Não fazendo coisas para Ele, mas sacrificando e devolvendo a vida para Ele. Existe um termo chamado corandel, que significa diante da face de Deus. Todo indivíduo que está diante da face de Deus, tudo o que ele faz, glorifica a Deus. Se eu estou conectado, se eu estou relacionado com Deus, agora a minha vida não são mais duas vidas. Não é a vida de final de semana, que a gente chama de sagrada, e não é a vida agora de trabalho e faculdade, que a gente chama de secular. E que a gente sempre dá mais atenção à vida espiritual, que é estar na igreja, etc, etc. E a gente acha que as coisas que a gente faz de segunda a sexta são menos importantes ou seculares. Mas todo indivíduo que está diante de Deus, tudo para ele é sagrado. Se você é uma dona de casa, não se sinta com o peso de não estar envolvida aqui dentro da igreja, de não estar fazendo coisas. Cuide da sua casa para a glória de Deus. Cuide dos seus filhos para a glória de Deus. Talvez você tenha tempo para vir ao culto uma vez ao domingo, mas você é uma mãe que dá a sua vida pelos seus filhos. Nisso você vai estar glorificando a Deus. Não adianta você ser o bambambam espiritual e vir aqui na igreja fazer um monte de coisa, mas você faz o seu trabalho de qualquer maneira, cheio das gambiarras, cheio das mutretas. E você sempre deixa as coisas para cima da hora. Será que as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, vão glorificar Deus através do seu trabalho? Porque o indivíduo que está diante de Deus, para ele faz tudo fazendo para Deus. Tudo o que ele faz, ele pensa assim, cara, eu tenho que glorificar a Deus. Isso que eu estou falando para vocês é um hábito que eu aprendi, é algo que eu me esforço para tentar viver. Às vezes as pessoas podem até me chamar de chato, mas a minha mentalidade é, cara, quando as pessoas olharem aquilo que eu faço, elas vão glorificar a Deus. Quando eu varrer aqui o chão, aqui esse carpete, quando as pessoas vão olhar, elas vão falar assim, cara, que carpete bem varrido. E Deus vai ser glorificado através disso. Não a mim, não falar assim, o Júlio faz, não. Quando as pessoas olharem uma pintura, elas vão falar assim, meu Deus, que pintura massa. Não apenas aquilo que fazemos aqui dentro, mas uma vida que vivemos também lá fora. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Alguns de vocês devem ter assistido a reportagem no Fantástico do patrão que se disfarçava de funcionário. Quem assistiu? Ninguém, só 1, 2, 3, 4, foi. E aí o cara lá arrumando o caminhão, e aí ele arrumava as caixas todas organizadas e tal. E aí o patrão disfarçado chegou com ele, cara, por que você faz assim?
vai de qualquer jeito, porque o caminhão vai bagunçar tudo. E ele fala assim, ele não sabia que era o patrão. Ele fala, cara, eu como desse jeito porque eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. E aquilo cortou o coração do patrão dele. E aí quando foi no final que ele se revela, o patrão chorando, ele fala, cara, eu nunca vi isso. E aí depois ele paga a faculdade, acho que paga algumas coisas. E ele chorando, ele fala, eu nunca vi isso. Por que a gente olha para o nosso Brasil e a gente vê que 65 milhões de cristãos, entre católicos e evangélicos, a gente não consegue hoje ser muito relevante na sociedade lá fora? Porque a gente acha que o mais importante é aquilo que a gente faz aqui dentro. A gente envolve mais esforço nas coisas espirituais que a gente faz aqui dentro. E a gente deixa de fazer um monte de coisa para a glória de Deus lá fora. Dificilmente a gente se envolve com a arte lá fora. A gente faz coisas para a gente. Quando a gente faz filme, a gente não faz filme para fora, a gente faz filme para a gente. Quando a gente tenta entrar na política, a gente acha que é indo lá no palanque e dizer, glória a Deus com a Bíblia na mão, que a gente vai mudar o mundo, mas não é assim, cara. Que tudo que a gente faz é para glorificar a Deus, seja a mínima coisa que você fizer. É dessa maneira que o evangelho vai ser manifestado onde você estiver. Não é apenas você falando, cara, vamos reunir aqui numa célula, 1 hora do dia e tudo mais. E aí depois quando a célula termina, vou fazer meu trabalho de qualquer jeito mesmo, porque meu patrão não está vendo. Não. É entendendo que tudo que você fizer é para Ele. É por Ele. Pode passar aí. Colossenses 3:23 vai dizer, tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo o que você fizer, tudo o que for colocado à tua mão para fazer, não faz para as pessoas, não faz para o teu chefe, para o teu patrão, faz como você estiver fazendo para Deus. Eu não lembro agora do povo, mas um povo muito antigo que fabricava cadeiras, se eu não me engano eram os puritanos. E eles fabricaram cadeiras de madeira, e eles entendiam isso. E aí eles eram muito perfeccionistas na parte de baixo da cadeira, eles faziam questão de deixar tudo bonitinho, e as pessoas falavam, cara, mas ninguém vai ver a parte de baixo da cadeira. E eles falavam, mas Deus está vendo. E a gente está fazendo para Ele. Consequentemente, quando as pessoas iam querer cadeiras ou qualquer objeto de madeira, iam lá com esses caras, e eles ganhavam muito dinheiro, porque eles faziam de melhor. Você quer ver o seu empreendimento crescer? Sua empresa? Quer crescer no seu trabalho? Começa a colocar isso em prática. Tudo que você fizer, faça fazendo para o seu Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? O povo está meio calado. Pode colocar, é porque vai vir um vídeo, mas depois do vídeo, o último slide. Ô Igor, consegue desenrolar para mim o vídeo aqui, para passar? Por favor. Não agora, por favor. E aí eu quero passar um vídeo para vocês, para a gente terminar, estou terminando. E o último slide ali vai dizer assim, uma frase de Lutero. Alguém chegou com Martim Lutero e falou assim, Lutero, como que eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho? E essa pessoa era um sapateiro. E Lutero chegou para essa pessoa e disse assim, faça um bom sapato. Coloque um preço justo, porque isso é coisa rara de se encontrar. E você vai estar glorificando a Deus quando você fizer isso. E o que eu quero trazer para você, porque a gente ainda está na estação da libertação, é isso? Estamos terminando aí. E libertação é isso, é a gente entender as verdades que Deus tem para a gente. E essa palavra que eu quero que encontre lugar no seu coração. Tire esse peso de, cara, eu não estou envolvido muito na igreja. Se você pensar em fazer uma faculdade, não pensa no dinheiro. Pensa no que Deus tem para você. O que você é bom fazendo? O que é a sua paixão? O que Deus está te falando para fazer? Vai lá e faz. Seja um advogado, um psicólogo, assistente social. É dessa maneira que a gente vai manifestar o reino de Deus.
As pessoas que entenderam isso há muito tempo atrás foram as pessoas que conseguiram transformar a história do seu país. No tempo da Reforma Protestante, quem ditava a arte na Europa eram pessoas, artistas cristãos, porque para eles não viviam duas vidas. Então a maneira que eu vou fazer a minha arte, cara, eu vou glorificar a Deus com a minha arte. Quando eu fizer o meu trabalho aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Vou colocar um preço justo. E você vai estar glorificando a Deus. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, eu quero o que esse cara tem. Muitos vão falar para você, por que você faz isso, cara? Deixa de ser chato, você vai estar perdendo dinheiro, está perdendo tempo. E você fala para ele, eu faço para o meu Senhor. E eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer. Porque a ordem de Deus para a gente é, cuidem, cultivem. Preservem aquilo que eu dei para você. Imagina se Jesus volta hoje. E a gente, com a nossa cultura, com o nosso jeitinho de cuidar daquilo que Deus tem colocado, de cuidar da terra, cuidar disso aqui, a gente vai para o céu. Como que o céu ficaria em uma semana? Porque quando o culto termina, uma das coisas que eu mais vejo é copo no chão. Chiclete na cadeira. Como que estaria o céu com a gente morando lá uma semana? A ordem é cuidem. Deus não investiu tanto tempo na terra para a gente ficar estragando ela, mas para a gente administrar, para a gente cuidar dela. E aquilo que Ele colocou na sua mão, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom fazendo, faça isso para Ele, para a glória dEle.